Então, na ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht. Senhor Odebrecht, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? É ascendente do réu. Hã? Ascendente do réu, excelência, salvo engano. Assim, embora o senhor seja pai do acusado, como o senhor assumiu esse compromisso, celebrou esse acordo de colaboração, então eu entendo que esse compromisso que o senhor assumiu como colaborador, ele se sobrepõe à sua condição de genitor do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, se o senhor não... E além disso, o senhor foi arrolado como testemunha pela própria defesa do seu filho. Então eu vou tomar o compromisso do senhor de dizer a verdade e advertir que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, além do senhor prejudicar o seu acordo, certo, senhor Emílio? Perfeitamente. De todo modo, isso não impede que as partes, evidentemente, questionem a credibilidade da testemunha, considerando as relações familiares com o acusado no processo. Dito isso, então, eu passo a palavra aqui à defesa do senhor Marcelo, certo? Bom dia, doutor Emílio. Na Borbulhões. Bom dia. Na Borbulhões por Marcelo Odebrecht. Doutor Emílio, o senhor foi chamado a depor como testemunha no âmbito de uma ação penal em que há acusações de cometimento de crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro. O Marcelo Odebrecht, que é um dos acusados, é colaborador da Justiça e informou, consoante o documento que está nos autos, informou que no período do primeiro semestre de 2015 vigoravam bloqueios cautelares da Petrobras contra 3 empresas da organização, mais especificamente Odebrecht Óleo e Gás, Odebrecht Ambiental e CNO. Investigações internas no âmbito da estatal, retenções de faturas por serviços já prestados, além dos temas recorrentes com relação à Braskem, que também integrava o grupo Odebrecht, O senhor poderia nos explicar qual a importância da Petrobras para a organização Odebrecht nesse período e nesse quadro crítico que foi descrito por Marcelo Odebrecht, que foi presidente da Odebrecht S.A.? Eu separaria duas coisas, período como executivo e depois de 2002 como conselheiro. Como executivo, sem dúvida nenhuma, eu tinha a obrigação de estar buscando conhecer e liderar todo o processo naquilo que era importante para a organização. Depois do conselho, eu tinha informações que eram levadas ao conselho ou que eu, em contatos com os executivos, tinha de forma informal. Sem dúvida nenhuma, a Petrobras sempre foi, desde o meu período como executivo e depois, uma empresa multifacetária com a organização, porque ao mesmo tempo ela era sócia, ela era cliente, ela era fornecedora, ou seja, ela exercia várias facetas de relação com a organização, de coisas importantes para a organização. Então, sem dúvida nenhuma, a Petrobras sempre teve um papel importante para a organização, tendo em vista estes diversos envolvimentos que ela tinha desde o seu nascedouro, porque nós convivemos com a Petrobras somos uma empresa baiana, desde o momento que ela começou, que ela foi fundada e ela começou a operar, que todo o processo de início foi via lá na Bahia. Então, eu diria que é uma história longa, de uma relação longa
e cada vez mais ela foi ampliando essas facetas, seja como sócio, seja como fornecedor, seja como cliente. Muito bem. Como o senhor tem conhecimento, Marcelo Odebrecht é colaborador da Justiça. E no âmbito específico desta ação penal, em que o senhor é chamado a depor como testemunha, Marcelo Odebrecht apresentou circunstanciadas declarações relativamente aos fatos que são objeto da ação penal. Mais especificamente, na sua colaboração, consoante o documento que está contido nos autos, ele afirma que assistiria razão ao Ministério Público a imputar a acusados no processo, mais especificamente a Aldemir Bendini, o cometimento de crime de corrupção. Diz ele que foram efetuados em 24/6/2015 e em 1/7/2015 2 pagamentos ao referido acusado. Ele acresce que naquele momento, segundo o time de operações estruturadas já estava em desmobilização e em um momento de restrição de pagamentos com utilização de recursos de Caixa 2, em razão da própria Operação Lava Jato. E eu pergunto ao senhor, os senhores tomaram conhecimento no âmbito das colaborações e da leniência, colaborações envolvendo executivos e ex-executivos da empresa, e leniência envolvendo o grupo. Os senhores tomaram conhecimento da existência desses 2 pagamentos que foram realizados para o acusado Bendini, então presidente da Petrobras? Essa questão do nosso doutor Bendini, que eu só vim conhecê-lo quando ele esteve na Petrobras, fruto de uma reunião que eu fui convidado a estar presente, eu efetivamente só vim saber dessa relação de acertos, se é que existiram, eu diria no período de meado de 16, já no andamento bastante acentuado da colaboração. Então, só nesse período que eu vim começar a ter conhecimento sobre esses assuntos, na relação, vamos dizer, da organização com o Dr. Bendini. Então, eu não teria maiores esclarecimentos a dar sobre isso, porque só neste período é que eu vim saber, inclusive, todos os efeitos de prisão, etc., eu vim saber agora recentemente, que eu não sabia do envolvimento de outras pessoas que também não conhecia e não o conheço. O Bendini, eu tive a oportunidade de conhecê-lo 1 ou 2 vezes, se eu não me engano, nessa reunião. Então era o que eu poderia dizer sobre este assunto, porque não participei de nenhum processo e quando eu vim ter conhecimento foi muito, vamos dizer, adiante de tudo isso que está sendo colocado. Sim, mas o senhor tomou conhecimento da existência dos pagamentos? É o que eu estou lhe dizendo, doutora Boa. Tomei conhecimento agora, vamos dizer, durante o período da colaboração, do relato. Foi que eu vim ter o conhecimento do assunto. O senhor acompanhou as tratativas dos acordos de leniência e colaboração? Claro, elas começaram a partir de março. Então, aqueles que eu procurei desempenhar um papel de fazer com que os 77 colaboradores, com raríssimas exceções, procurassem dizer tudo aquilo que era, vamos dizer, verdade e que eles tinham a obrigação de dizer. E eu procurei estar junto deles apoiando para que isso acontecesse. E foi um período de praticamente 10, 11 meses onde eu tive esse papel de fazer com que todos os meus companheiros que se tornaram colaboradores viessem a contribuir, realmente transmitindo tudo que eles sabiam. Pois bem, nesse contexto de acompanhamento dos acordos de leniência e colaboração, o senhor tomou conhecimento de que esses pagamentos foram realizados a essa época
exatamente em razão da preocupação que se tinha com relação à atuação do acusado Bendini? Não. Eu vim tomar conhecimento de que houve acertos e não entrei em detalhe, porque eu não estava aí para estar entrando em detalhe, principalmente de coisas ocorridas onde eu não estava envolvido. Como assim? O senhor diz que teve conhecimento de acertos? Não entendi, doutor Nabuco. O senhor disse que tomou conhecimento da existência de acertos. Tomei conhecimento, assim? Sim, no relato consta isso. Quer dizer, o relato consta. Então, como eu acompanhei os relatos, eu fui naturalmente acompanhando todo esse processo. Perfeito. Outros defensores têm indagações? Muito obrigado. Oi? Pode alcançar o microfone ali, por gentileza? Então, a defesa de Fernando Reis. Bom dia, doutor Emílio. É Rodrigo, Bom pela dia. defesa do Fernando Reis. Apenas para contextualizar, o senhor disse que conheceu, e se me corrija se eu estiver equivocado, o senhor Bendini já quando ele era presidente da Petrobras, por ocasião de reuniões, correto? Por ocasião de uma ou duas reuniões, eu não me lembro bem, mas foi exatamente nesse período. Perfeito. O senhor se recorda de uma reunião ocorrida num escritório de advocacia? Me lembro, sim. Como que foi o contexto dessa reunião? Quem que convidou o senhor para participar e qual que foi a agenda dessa reunião? Quem me convidou foi o Newton, e o Newton Souza e o Fernando Reis. Foram nós três que tivemos presente. Ficamos todos até surpresos, porque mas compreendemos o momento, etc. E pelas várias coisas que a organização, como eu disse na primeira pergunta do doutor Nabor, realmente a Petrobras tinha e tem, vamos dizer, um envolvimento muito grande com a organização. Então, estávamos num problema muito sério, que era da OG, de um cancelamento de um contrato na plataforma que realmente desestruturava todo o programa da OG. Então, esse foi o motivo da solicitação da reunião, e foi me pedida a minha presença para que os três juntos pudessem caracterizar a importância do assunto para a organização. Nessa reunião, doutor Emílio, se falou em algum momento sobre favorecimento à Odebrecht ou alguma das suas controladas? Favorecimento indevido? Em nenhum momento. O senhor poderia dizer, então, que a dinâmica da reunião não foi muito distinta de uma reunião oficial dentro de uma agenda? Ou seja, Não foram, não. É como se o oficial fosse, apenas mudou o local. O senhor já tinha tido alguma outra reunião com presidentes da Petrobras fora de agenda oficial e fora da Petrobras? Não. Mas, tirando essa peculiaridade, foi uma reunião que o senhor reputa normal, não seria diferente de uma reunião como aquelas que ocorrem no âmbito da Petrobras? Não, de maneira nenhuma. É uma reunião normal, apenas o lugar que foi alterado. Quando o senhor aceitou participar dessa reunião, quando o senhor aceitou o convite feito pelo senhor Newton, pelo senhor Fernando Reis, para participar dessa reunião, o senhor tinha ciência da existência do senhor André Gustavo Vieira da Silva? Não, nem o conheço até hoje. E o senhor tinha ciência da existência de algum pagamento realizado a esse senhor através do setor de operações estruturadas? Muito menos. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm indagações? Só uma questãozinha, tem um barulho incômodo vindo talvez aí de São Paulo? Sabe esclarecer o que se trata, os técnicos? Doutor Moro, eu não estou ouvindo porque está com um barulho aqui no andar superior que está dificultando a gente entender. Certo, foi exatamente sobre isso que eu indaguei. Então, prova que eu não estava escutando. Tá bom, vamos tentar Vou aumentar a TV aqui e vou pedir para pararem o barulho. Só um pouco, acho que mais 20 minutos no máximo nós terminamos aqui.
A palavra, então, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor Emílio. Só um esclarecimento. Bom dia. O senhor relatou há pouco que participou aí da colaboração, né, dos entendimentos havidos aí na oportunidade da organização do acordo de colaboração do Odebrecht. É isso? O senhor confirma? Eu fiz um papel de indutor, estimulador de todos os meus companheiros que se tornaram colaboradores, a transmitir tudo o que eles sabiam, toda a verdade, para colaborar à medida que a gente estava, vamos dizer, negociando um acordo de colaboração. Perfeito. O senhor sabe dizer se o senhor Maurício Ferro participou desse acordo da negociação desse acordo de colaboração? Não, ele foi vamos dizer, a pessoa que fez a coordenação efetiva. O meu apoio era a ele e a outros, e diretamente aos colaboradores, principalmente aqueles que estavam em dificuldade de falar algumas coisas. Ele mesmo me trazia, me provocando para que eu conversasse com ele, com os companheiros, vamos dizer assim, pelo conhecimento e a liderança que eu tinha junto a esses companheiros. Perfeito. O senhor Maurício Ferro é advogado? Até onde eu sei, eu nunca vi a certidão de, não sei como é que chama, a carteira da OAB dele, mas até, é muito sério. Se ele não for advogado e diz que é um negócio muito sério. Perfeito. E foi nesse papel de advogado que ele participou, então, aí do acordo, foi isso? Não entendi, por favor. Foi exercendo função de advogado que ele participou do acordo? Sem dúvida, como o diretor jurídico da organização. Perfeito, eu agradeço, estou satisfeito, muito obrigado. Bom dia. Os defensores das questões? O Ministério Público tem alguma indagação? O assento de acusação tem alguma indagação? Um esclarecimento do juízo, senhor Emílio. O senhor mencionou que o senhor fez essa reunião com o senhor Aldemir Bendini e foi atingido alguma espécie de, vamos dizer assim, o que foi definido nessa reunião? Eu vou ser muito franco ao senhor, doutor Moro. Eu saí com a sensação que falamos e houve o entendimento, mas realmente resultado efetivo não ocorreu, porque não houve o sucesso daquilo que nós estávamos querendo, que era a Petrobras não cancelar um contrato de forma leonina, que eu não tenho maiores domínio sobre isso, e isso eu acredito que o Newton Souza e o responsável pela OG tem toda a condição de poder, se for do interesse, dar os detalhes necessários. Qual foi essa... E houve uma segunda reunião que o senhor participou com o senhor Aldemir Bendini? Não me lembro. É possível, mas também não me lembro. É o que eu disse desde o início. Pode ter sido uma ou duas, que foram os dois momentos, se é que foram dois, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Tá bom, então. São esclarecimentos do juiz. Eu vou declarar encerrado o depoimento do senhor Emílio Alves Odebrecht.